Boa noite, galera do pré-vestibular. Professor Rafael de Biologia aqui de novo. Na última aula a gente falou sobre a célula, sobre as organelas que a compõem. Hoje a gente vai entrar no mérito da produção de energia, folha número 6. Para a produção de energia, a gente vai ter na célula animal e na célula vegetal duas organelas específicas para essa função. A mitocôndria nas células animais e o cloroplasto nas células vegetais. Elas vão ser organelas que vão ter material genético próprio. Por isso, reforça ainda mais a teoria de que elas eram organismos que viviam externamente à célula eucarionte e que, por algum motivo, elas entraram, não receberam esse tratamento ruim, não se foram vistos como parte ruim a entrar na célula e foram assimiladas e assim se mantiveram até os dias de hoje, por endossimbiose, pagando lá o aluguelzinho dela com fornecimento de energia. E a gente vai ter dentro da célula acontecendo o processo de respiração celular. A gente tem a entrada de ar no nosso corpo, que é um processo chamado ventilação, não é respiração, porque a respiração ela acontece a nível celular. Ela acontece dentro da célula, que a liberação de energia é a produção de energia através da quebra de ligação entre carbonos e outros elementos. Por isso que a gente fala, carboidratos são cadeias de carbono, são açúcares. Lipídios são cadeias de carbono, gorduras. A gente quebra açúcares e gorduras para liberação dessa energia dessas ligações e utilização dessa energia pela nossa célula e para determinadas funções do nosso corpo, para fazer com que o nosso corpo trabalhe e atue da maneira mais correta. E essa ligação, ela é preferencialmente quebrada. Essa respiração celular, ela preferencialmente ocorre com a quebra do açúcar, com a quebra da glicose. A molécula de glicose, como a gente está vendo aqui no quadrinho embaixo, ela é composta de 6 carbonos, 6 oxigênios e 12 hidrogênios. E ela acontece na presença do oxigênio, com a entrada de 30 adenosinas difosfato, a gente vai falar do papel dela mais à frente, e 30 fosfatos inorgânicos. A adenosina difosfato, ela vai receber mais um grupamento fosfato, que é um desses 30 aí, que ele vai ser quebrado por conta dessa interação durante todo o processo de respiração celular, para se ligar a esse ADP, formando assim a adenosina trifosfato, com a liberação de gás carbônico e moléculas de água, que são utilizadas pelo nosso corpo ou descartadas na urina. O rendimento da reação, geralmente, é de 30 ATP por molécula de glicose consumida. Ou seja, cada molécula de glicose que a gente vai ter no nosso organismo, a gente vai ter a quebra dela dentro da célula e a quebra dessa molécula vai originar 30 ATPs. Esse ATP ele vai ser a adenina, a ribose, que é aquele açúcar de 5 carbonos, e um grupamento fosfato. 3 grupamentos fosfatos, no caso da adenosina trifosfato, do ATP. A quebra desses fosfatos vai liberar essa energia para a célula utilizar e desempenhar suas funções. Já quando você tem a ligação de um desses fosfatos inorgânicos com a adenosina difosfato, você armazena nessa ligação entre eles dois a energia. E como é que vai ser então essa respiração celular? Ela começa primeiro na glicólise. Tudo que tiver lise em ciência significa quebra. Então, quebra do glico, do açúcar. Ela vai acontecer no citoplasma da célula. Quando você lá começa investindo, né? Você dá aquele dinheiro inicial, né, da célula, energia, para você receber com juros. É quase como aí uma caderneta de poupança ou então investimento na bolsa. Você com uma quantia e depois você recebe muito mais. Então você começa dando 2 moléculas de ATP para começar esse processo. Quebrando a molécula de glicose gradualmente, de pouco em pouco, até formar 2 moléculas do ácido pirúvico, também chamado de piruvato. E os hidrogênios que são liberados dessas quebras da molécula de glicose, eles vão ser captados para serem usados lá no final para a produção de energia. Por essa moléculazinha aqui, NAD, nicotilamina adenina dinucleotídeo, tornando assim NADH2. E esse processo, com o investimento de 2 moléculas de ATP, você já recebe aí 4. Então, em tese,
você ganhou 2 moléculas de ATP, já rendeu esse jurozinho aí baixo. E com a formação desse ácido pirúvico, ele vai para dentro da mitocôndria, para a matriz da mitocôndria, onde ele vai se desmembrar em acetil, formando gás carbônico e hidrogênio livre, que é captado pelo NAD de novo. E esse acetil que se formou dentro da matriz mitocondrial, ele vai se ligar à coenzima A, formando assim o acetil-coenzima A ou acetil-CoA, que ele vai se ligar no ácido oxalacético, formando ácido cítrico, e aí sim começando de fato o ciclo de Krebs, que também é conhecido como ciclo do ácido oxalacético. Você pode encontrar tanto um nome quanto outro na literatura. Aí o ciclo, dentro dele, vão ter quebras graduais, quebras e ligações dessa molécula que entrou de ácido cítrico e a liberação de diversos hidrogênios que vão ser captados por NAD e pelo FAD, por essa flanina adenina de nucleotídeo, formando também FADH2. E também tendo a formação aí de gás carbônico. E esse ciclo é chamado ciclo porque no começo você tem lá o acetilcoenzima A, entrou, formou o ácido cítrico, e ele, de certa forma, ele vai voltar e vai formar ele de novo, tendo sempre a liberação de gás carbônico e NAD, H2, que ele vai ser utilizado mais à frente no próprio ciclo. E com as entradas, com as saídas de ligações, você vai tendo aí essa substituição do hidrogênio e essa passagem dele para essas moléculas. E no final, esse NAD e esse FAD, que a gente teve na formação lá na glicólise e no ciclo de Krebs, eles vão ser utilizados na membrana interna da mitocôndria, que eles vão levar lá ó, o NAD e o FAD aqui. Essas ligações deles com o hidrogênio foram ligações que captaram energia. E aí, com isso, com a quebra dessas ligações, passando por esses citocromos aqui, o B, C, o A, o A3, cada quebra de ligação, ele vai sempre perdendo elétrons. E com essa perda de elétrons, você vai tendo aí a formação da molécula de ATP e a liberação de moléculas de hidrogênio. A gente não falou lá no começo que para acontecer a respiração celular precisa do oxigênio? Então, esse hidrogênio que ele é liberado dessa molécula de NAD, da molécula de FAD, ele vai se ligar aqui no final com esse oxigênio, formando assim as moléculas de água do ciclo. Por isso que a gente vai ter essa formação de água no final dele. E essa reação de tanto de NAD e FAD que foi captado, NADH2, FADH2, vamos ter aí uma formação de aproximadamente 32 a 34 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que entrou no ciclo. Então aí a gente vai ter um saldo total. Você investindo 2 moléculas de ATP no caso inicial. Na cadeia respiratória, por algumas vezes, também é necessário que entrem 2 moléculas de ATP. Então você investe em no máximo 4 para ter um retorno final de 38 a 40 moléculas de ATP. Ou seja, você tem aí um ganho muito grande se for falar da matriz energética celular. Tudo isso acontece dentro da célula animal. Agora falando da célula vegetal, a gente vai ter aí a fotossíntese. Foto relativo à luz e síntese de criação. Por isso a gente pode chamar fotossíntese também de criação a partir da luz. E para que aconteça a fotossíntese, é mais necessário que a gente tenha aí a moléculazinha de clorofila. Essa molécula de clorofila, ela é uma molécula especial que ela tem a função de absorver a luz solar e converter essa energia para processos interiores da célula. E quem faz então a fotossíntese? Todas as plantas, algumas bactérias e as algas. E para que aconteça essa fotossíntese, a gente fala que precisa da clorofila. Onde está situada a clorofila? Dentro do cloroplasto. Aquela organela que a gente falou, que é similar à mitocôndria. Em algum momento entrou na célula eucarionte, se estabilizou lá dentro e paga lá o seu aluguelzinho, dando energia. A gente tem lá as membranas dela, internas e externas. E a gente vai ter esses tilacoides, são como se fossem moedinhas empilhados um em cima do outro. E nesses tilacoides que vai estar a clorofila. E cada empilhamento de tilacoide recebe o nome de grânum. Cada conjunto de tilacoide forma um grânum.
E esses cloroplastos também podem receber o nome de cromoplastos porque eles possuem pigmentação. Cromo é relativo à cor. Então, sempre que você ver cromo em algum lugar, tem relação com coloração. E a fotossíntese ela vai acontecer de maneira contrária, de maneira oposta à respiração celular. Por quê? Aqui a gente tem entrada de gás carbônico e oxigênio, passando pela captação da luz pela clorofila, formando molécula de açúcar, água e oxigênio. Então ela não vai quebrar carboidrato, ela vai formar carboidrato. Por quê? Porque a célula vegetal prioritariamente tem estruturas demasiadamente formadas por carboidratos. E ele vai liberar o oxigênio fazendo a quebra dessa molécula de água. E aí como ela vai acontecer? Em duas etapas distintas. A etapa fotoquímica ou luminosa e a etapa química, também chamada de escura, ou ciclo de Calvin-Benson. Essa etapa fotoquímica, a parte clara da fotossíntese, ela acontece porque a clorofila ela vai formar um fotossistema. Ela vai se associar com outros pigmentos para absorver a luz em todos os seus espectros, seja em maior grau ou menor grau. E assim ela vai conseguir receber energia e liberar elétrons para o sistema. E esses elétrons eles podem ir por dois caminhos. Ou por transporte cíclico, onde eles vão perder energia, formando ATP, voltando para a forma de clorofila, ou de forma acíclica, que é a fotólise da água. Tem lise, então significa quebra, quebra pela luz. Esses fotossistemas vão lá ter o NADP recebendo hidrogênio das moléculas de água, e essa molécula de água ela é quebrada pela entrada desses elétrons livres que acontece na energização na etapa fotoquímica. Então a gente tem lá duas moléculas de água, vão resultar em 4 elétrons livres, 4 íons hidrogênio e o O2, o gás oxigênio. Já a etapa química ou escura, ela vai acontecer com a ligação do gás carbônico com a ribulose de fosfato, para ele ser aí então fixado, para você ter de onde tirar o carbono da reação. E aí, depois que se tem a formação desse composto de gás carbônico com ribulose de fosfato, vão sendo agregados vários outros compostos de carbono, soltando ao final a ribulose de fosfato e formando aí os aminoácidos e gorduras. Ou então as glicoses, os carboidratos para a planta. E aí tem a redução, no meio desse ciclo também tem a redução do ácido fosfoglicérico em aldeído fosfoglicérico, para que aconteça essa formação desses compostos baseados em carbono. E aí sim dar a estrutura da célula vegetal e do vegetal por si só. E o que pode interferir na velocidade da fotossíntese? O que faz a fotossíntese acontecer? Mais rápido ou mais devagar? O primeiro fator, o fator determinante, é a luz. Você pega plantas e ilumina elas com todos os comprimentos de onda conhecidos, ela vai fazer a fotossíntese muito bem, obrigado. Se você iluminar ela só com a luz verde, ela vai produzir aí energia, vai produzir ela vai produzir suas estruturas primárias com menos eficiência, com uma velocidade menor e com uma demora aí maior para ela se desenvolver, para produzir novas células, para se alongar e suas outras funções. A mesma coisa pela temperatura. Como a gente falou, as células elas vão ter compostos que funcionam numa faixa de temperatura ótima. Acima disso ou abaixo disso, elas têm o seu procedimento, elas têm lá a sua função prejudicada, diminuída ou então até parada. E outros organismos, então, que não usam a luz, como que eles fazem? Eles têm o processo chamado quimiossíntese. A única diferença dele é que não tem a presença de luz. Você vai ter lá a quebra de açúcares, outras substâncias orgânicas, só que sem utilizar uma fonte luminosa, vai usar subprodutos que já existam no solo. E a fermentação é um processo que ele vai acontecer na falta de oxigênio. Ela vai acontecer sem a presença do oxigênio. Ele é um processo anaeróbio. Ele vai ser um processo que ele vai ser único para algumas bactérias que elas não podem ter contato com o oxigênio, senão elas acabam perecendo.
ou então ele é um processo facultativo para alguns fungos e leveduras, que é o processo que a gente tem para a produção de bebidas destiladas ou fermentadas, que é o caso do vinho, da cerveja, entre outros. E esse processo, ele, inclusive, acontece também em célula muscular. Quando a gente está lá fazendo um exercício físico, a gente está quebrando as moléculas de glicose, de açúcar, utilizando aí o oxigênio presente na corrente sanguínea, na célula do músculo envolvido. Você está lá utilizando esse processo todo e a taxa de oxigênio cai. Ela chega num nível muito baixo. O que o músculo, para manter o exercício acontecendo, começa a fazer? Ele começa a fermentar. Então ele vai quebrar esse açúcar sem utilizar o oxigênio, porque o oxigênio rareou, escasseou, então ela tem que buscar uma outra fonte para ter energia de quebrar a molécula de glicose. E aí, no final desse processo muscular, é formado no músculo o ácido lático. Esse ácido lático aí é aquele que causa aquela dor, aquela fadiga, depois do exercício muscular muito longo. Você vai sentir lá o seu músculo doer porque você fez um esforço além da sua capacidade normal, além do seu procedimento normal que você costuma fazer. Você sente essa dor porque acumulou açúcar no músculo, o músculo precisava dele para ter energia, não tinha oxigênio bastante, ele começa a fermentar. E esse ácido lático ele vai ser levado ao fígado para ser quebrado, para reformular a glicose que ele quebrou, para fazer essa gliconeogênese. E para transformar, você vai requerer oxigênio também. Por isso que depois do exercício prolongado, você tem aquela falta de ar. Porque o oxigênio está sendo todo desviado para desfazer o ácido lático, de novo, em glicose, e você está consumindo ele para o seu músculo ter energia, para as suas células terem energia e para fazer essa reconstrução. E da fermentação alcoólica que a gente falou, que é das bebidas alcoólicas, e ele também vai produzir gás carbônico, o fermento de pão. O fermento biológico para pão, bolo, essas coisas, ele também vai fazer um processo de fermentação alcoólica, liberando assim o gás carbônico que faz a massa crescer, faz aquelas bolinhas. E o processo que não tem oxigênio, elas acontecem em bactérias que estão lá a 3.000, 4.000 metros de profundidade, em que o oxigênio já não está mais dissolvido na água, não está mais diluído na água. Então o que eles vão fazer? Eles vão se estacionar perto de fontes térmicas de liberação de enxofre, de fósforo, de outros gases, e vão utilizar esses outros gases no lugar do oxigênio como receptor final de elétrons. Aí com isso vai acontecer o processo dele de respiração, só que independente da presença do oxigênio. Bom, terminando essa parte da questão energética, a gente vai agora voltar lá para a parte central da célula, o núcleo. O núcleo, como a gente falou, ele é uma membrana que ele vai delimitar o espaço onde vai ficar o nosso material genético, separando ele do resto do citoplasma. E ele vai variar aí de número, vai variar de quantidade, de acordo com a célula que você está trabalhando. A gente tem aí, a maioria das células que a gente conhece são mononucleadas, ou seja, elas vão ter só um núcleo. Alguns protozoários ciliados, algumas algas, elas vão ser binucleadas, alguns protistas ciliados. E em alguns casos as células também podem ter diversos núcleos, são as células multinucleadas, como por exemplo a nossa musculatura esquelética. Por que o nosso músculo ele tem diversos núcleos? Porque no processo de formação do tecido muscular, quando a célula muscular começa a se alongar para formar a fibra, em algum momento ela vai se interagir com outra célula, e por elas estarem lá tão próximas, tão esticadas para formar a fibra muscular, elas acabam se fundindo. Então, o núcleo que era de cada célula, quando a célula se funde, ela vai ser uma célula aí com 2 ou mais núcleos, de acordo com quantas células fizeram parte dessa fusão. Ou então a gente vai ter células também sem núcleo nenhum, que é o caso das hemácias. Elas são anucleadas. Elas não possuem membrana nuclear. E aí das partes do núcleo, a gente vai ter lá aquela membrana que a gente falou, membrana nuclear, também chamada de carioteca. É uma membrana que ela vai possuir também poros, buracos para se comunicar com o ambiente externo, até porque lá dentro, como a gente vai ter o DNA, ele manda informações para esse externo da célula como? Por esses buraquinhos, por esses poros que a carioteca vai ter. E como a gente tem do lado de fora o hialoplasma,
a gente vai ter dentro do núcleo o nucleoplasma também. É o material que ele vai preencher aquela membrana celular, o interior dela. E dentro desse núcleo a gente vai ter uma parte dele que vai ter uma maior síntese de RNA ribossomial, uma maior produção de partes de ribossomos, que é o nucleolo. É uma parte muito ativa do núcleo que ela está o tempo todo produzindo ribossomos para que aconteça a colocação deles no retículo endoplasmático rugoso ou a liberação deles soltos no citoplasma para que aconteça a leitura do RNA mensageiro. E o mais importante é a cromatina, que é a fita de DNA, o nosso material genético. E ele recebe esse nome de cromatina ao se enrolar sobre si mesmo. É como você pegar um fio de cabelo, uma linha, um barbante e começar a enrolar ele das duas pontas. Ele vai começar a se enrolar, vai começar a se comprimir e dar uma volta nele mesmo, até formar como se fosse um cacho de cabelo. E essa cromatina, ela vai se enrolando e chega num ponto que ela precisa se enrolar ao redor de uma proteína chamada histona. Essa histona que vai manter a forma da nossa cromatina, é o que vai manter ela aderida, que vai manter ela segura. E essa cromatina ela se divide em duas partes, que a gente vai ter lá o nosso DNAzinho, todo enovelado, todo enrolado. Você precisa de uma certa informação dele. Você vai abrir o DNA inteiro para extrair só aquela informação? Não tem necessidade. Então você vai abrir só a parte que vai ser necessária para passar uma certa informação. Essa parte aberta para passar aquela informação necessária naquele momento é a chamada eucromatina. É a parte aí que está cedendo informação para a célula, dizendo para a célula o que ela precisa fazer. E a gente tem a heterocromatina, que é a que está mais enrolada, a mais justa, a que não está tão exposta, ou seja, que não está passando informação nenhuma. E como é que é feita essa passagem de informação da célula? O DNA, ele vai lá se desenovelar, ele vai abrir, se expondo aquela parte que você está precisando fazer a leitura, vai acontecer a transcrição. Transcrição é toda a cópia de informação do DNA. Então, essa transcrição, por ser uma cópia espelhada, ela forma um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro ele vai em direção a esse ribossomo para que seja feita a sua leitura, que é chamada de tradução. Que você pega esse espelho e reflete ele de novo para você ter lá a imagem correta e aí sim formar a proteína. E quando a gente vai ter lá o nosso material genético, é falado muito do cromossomo. O cromossomo, na verdade, ele só vai aparecer durante a divisão celular. Até lá o DNA ele fica todo enrolado com os seus puffs, com as partes que vão estar mais expostas para que seja feita essa leitura e a passagem de informação. Mas o cromossomo, ao aparecer na divisão celular, ele vai ser como se fosse só metade desse aqui, só um dos lados, com um centrômero, como se fosse um botão, como se fosse um elástico prendendo ele, que é a região, na verdade, que ele vai estar mais condensado, que ele vai estar mais enovelado. E de acordo com a posição desse centrômero, ela vai receber uma diferente classificação. Pode ser metacêntrico, quando ele está exatamente aqui no meio, submetacêntrico, quando ele se afasta um pouquinho do meio do cromossomo, dando essa perna mais comprida e uma mais curta, acrocêntrico, quando ele já está lá quase no final, mas ainda tem uma perninha curtinha de um lado, ou telocêntrico, quando ele vai ser a parte final do cromossomo toda condensada, tanto que aqui você não tem resquício dele para cima, você só vai ter o pernão para baixo. E esse cromossomo, a gente vai ter lá a formação dele durante a divisão celular. Como a gente falou, o DNA ele vai se enovelar, ele vai formar uma perninha, e essa perninha, metade dessa aqui, ela se duplica. Ela forma então as cromátides. E as cromátides irmãs, elas pertencem a esse mesmo cromossomo. Porque na hora que acontece a divisão celular, você vai ter a organização de todas elas e a puxada dos dois lados pelos centríolos. E esses centríolos eles vão deslocar esse lado aqui para uma célula filha e esse outro lado
para outra célula filha, separando eles, para aí sim, cada uma ter lá a sua partezinha no material genético. Só que cada pedacinho final do cromossoma, cada divisão celular que acontece, ele acaba tendo aí uma deleção de uma parte dele, ele acaba perdendo um pedacinho. Por isso que a gente fala que as células elas têm um prazo de sobrevivência. Ela vai fazer tantas divisões até que chegue um ponto que aquele pedaço de cromossomo que ela perdeu codifique alguma proteína específica, codifique alguma informação necessária para ela, e aí essa informação se perde. E se não acontecer o reparo desse cromossomo, durante a própria etapa de divisão, ou um reparo emergencial da própria célula, essa célula ela acaba entrando em morte programada, ou então ela perde a sua função. E aí os cromossomos que vão ser oriundos da célula paterna, do gameta paterno, do gameta materno, são chamados homólogos. Por quê? Eles ocupam o mesmo lugar, porém podem conter informações diferentes. E aí com isso a gente tem a nossa variabilidade genética. A gente tem uma parte que puxa o indivíduo paterno e uma parte que puxa o indivíduo materno. E quando a gente for falar dessa parte da gametogênese, a gente vai explicar isso aí melhor, mas a informação ela vai chegar vindo das duas fontes, uma vai se comunicar com a outra, ou elas vão cruzar a informação entre si, ou uma expressa dominância sobre a outra, e aí a gente tem as características corporais específicas. Aí lá, a formação do cariótipo. O cariótipo ele vai ser toda a coleção de cromossomos de uma célula. Ou seja, lá a gente vai ter 22 pares homólogos de autossomos, que vão ser aqueles que vão dar as características do nosso corpo, cor da pele, cabelo, cor dos olhos, estatura, e essas características. São 44 autossomos. E a gente vai ter lá um par, dois cromossomos que eles vão ser os sexuais, que vão ligar todas as características correlacionadas ao sexo. Como, por exemplo, aí, a quantidade de pelos no corpo, desenvolvimento de mamas, acúmulo de gordura e outras características que são específicas de cada fenótipo sexual, de cada genótipo sexual. E aí a gente vai ter lá a divisão de células em dois tipos. A gente vai ter as células somáticas, que são essas que carregam as informações do nosso corpo na íntegra, ou então as células reprodutoras, que vão carregar metade dessa informação. Por que metade? Porque vai ser metade vinda do pai e metade vinda da mãe. Metade com metade dá um inteiro. E aí você vai ter a formação de um indivíduo com a união das duas células reprodutivas, dos dois gametas. E aí a gente vai ter essa questão aqui de chamar essa célula sexual de haploide. Por que haploide? Porque ela tem metade da carga cromossomial geral. E as células somáticas, as células que compõem o nosso corpo, são as diploides. Elas vão ter o dobro das haploides. O dobro de metade é um inteiro. Mas foi feita essa convenção aqui de 2N e N para facilitar na hora de estudo e de explicação para vocês. Então, com isso, você consegue visualizar muito melhor essa questão de uma célula ela ter a carga genética normal ou metade dela. E no indivíduo feminino, como ela vai ter aí um duplo X na parte sexual, um desses X ele vai se enovelar, ele vai se condensar, formando o que a gente chama de corpúsculo de Barr. Por quê? Já que ela tem um cromossomo trazendo características femininas, não precisa de dois para superexpressar aquelas características. Enquanto um expressa o que é necessário, o outro ele fica lá guardadinho, ele fica lá fechadinho. Em alguns glóbulos brancos a gente vai ter aí o que a gente chama de baqueta, que é uma parte desse cromossomo sexual que ele vai se enovelar, formando como se fosse um bastãozinho saindo do núcleo. E lá dentro, o que é o ácido nucleico, DNA ou RNA? Ele é a união, ele é a ligação de nucleotídeos, que, como a gente já tinha falado, são formados de três partes. Uma base nitrogenada, que são as que vão dar nome às bases do DNA, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um grupamento fosfato, um radical ácido fosfórico. Então, a união dessas três partes, a gente vai ter a formação do
ácido nucleico. E dependendo do açúcar que compõe esse ácido nucleico, a gente vai ter a diferenciação de DNA e RNA. O RNA ele é formado por um ácido ribonucleico. E o DNA ele é por um ácido desoxirribonucleico. Aí com isso você tem essa diferenciação. E elas podem ser purínicas ou pirimídicas, ou pirimidínicas, que vão ser, quando elas purínicas, elas formadas por uma dupla estrutura cíclica, ou seja, você vai ter aí 2 anéis aromáticos juntos, e as pirimídicas elas têm um anel só. A questão toda é que é sempre uma de um anel se interagindo com uma de 2 anéis, formando essas bases nitrogenadas aqui, citosina, guanina, adenina e timina, para formar o DNA. Então, por que no RNA a gente tem aqui a uracila entrando no lugar da timina? Porque a timina ela é uma base nitrogenada que ela exige muita energia para ser fabricada, para ser produzida. Já a uracila ela é feita de maneira mais fácil, porém ela tem um tempo de vida muito menor. E como geralmente o RNA ele vai ser lido e logo vai ser descartado, ele não vai ter uma prolongação da sua vida, ele utiliza a uracila no lugar da timina para que a célula gaste menos energia para a produção de ácido nucleico e consiga ter a passagem dessa informação. E a sequência que essas bases aqui aparecem, citosina, guanina, adenina e timina, ela vai formar uma mensagem que vai ser lida e aí codificada na proteína, de acordo com a ordem que elas aparecem e a quantidade. Aqui ó, a gente está vendo a timina, adenina, citosina e guanina. Elas vão sempre se ligar a essas mesmas bases nitrogenadas. Citosina sempre com guanina e adenina sempre com timina. E o DNA, como que ele vai ser então duplicado? Como que vai acontecer a multiplicação desse DNA? Primeiro de tudo, o DNA ele vai ter que se desenovelar, ele vai ter que se expandir. Então, nessa expansão do DNA, ele vai separar as duas fitas para aí sim entrar aqui no meio dela a DNA polimerase para conectar nesse espaço em que elas estavam ligadas os nucleotídeos novos, formando assim uma outra fita. Por isso que a gente chama a duplicação do DNA de semiconservativa. Por quê? Metade dessa fita de DNA era da célula anterior e metade dela é nova. E assim sucessivamente, elas vão sempre passando dessa forma. A fita ela se abre em diversos pontos, ela não acontece de uma ponta e vai até a outra. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo a interação da DNA polimerase em diversos pontos da molécula de DNA, até que chegue um momento que essas metades aqui se encostem na metade que está vindo do outro lado, formando assim a fita até que no momento final ela se separe. E essas enzimas aí, elas começam a trazer os nucleotídeos para a DNA polimerase, anexando eles aqui no seu lugar específico. E para a formação do RNA, o processo ele é muito parecido. Ele chega até essa parte aí da fita do DNA ela se expandir e se separar. Só que em vez de entrar DNA polimerase, a gente vai ter a entrada, a interação com a RNA polimerase. Porque ela vai formar uma fita que ela é simples. Ela não vai ficar aderida à fita de DNA. Vai formar aqui o RNA mensageiro e esse RNA mensageiro ele vai sair e ele vai em direção ao ribossomo para ser feita a sua leitura. Aí essa fita de RNA mensageiro, quando ela sai da transcrição em direção ao ribossomo para ser feita a sua tradução, ela vai encaixar no meio das duas faces do ribossomo e essa leitura dela vai ser feita a partir de trincas. Como assim trinca? Você vai ter a leitura de 3 bases nitrogenadas para descobrir qual aminoácido ele está pedindo. Então, quando essa fita de RNA mensageiro ela passa por dentro do RNA ribossomial, o RNA ribossomial
ele vai ler 3 letras dessas bases nitrogenadas e conectar as 3 opostas a ela por um RNA transportador, que vai estar trazendo esse aminoácido. E aí, a cada 3 é feita a leitura pelo ribossomo. Vem o RNA transportador com as 3 opostas, encaixando o seu aminoácido lá para formar a cadeia de proteína. E esse código ele vai ser chamado de redundante ou degenerado porque a gente vai ter aqui sequências diferentes formando, ou chamando, atraindo o mesmo aminoácido, como aqui no caso da leucina. A gente vai ter CUU, CUC, CUA e CUG. Qualquer um dessas 4 combinações aqui que aparecer vai fazer com que o ribossomo leia a necessidade da leucina e o RNA transportador ele traga a leucina para ser conectada nesse ponto. Isso é chamada leitura de códon e anticódon. Códon vai ser essa trinca trazida pelo RNA mensageiro. E anticódon, que é o complementar a ele, o oposto complementar a ele, é o que é trazido pelo RNA transportador para encaixar o aminoácido. E aí esse ribossomo, a parte 40S dele, aquela parte menorzinha, ela vai fazer a leitura, ela vai ler aí as trincas, e a parte 60S, ele vai fornecer a energia de ativação, ele vai fornecer a energia necessária para que aconteça a ligação desse aminoácido na cadeia. Ou seja, sem a parte 60S dando energia, o aminoácido ele não ia se conectar. E o que são então as mutações que acontecem? Como a gente falou aqui embaixo. A gente tem aqui a leitura de a cada 3 bases nitrogenadas, a cada trinca, a gente vai ter a entrada de um aminoácido. Então, se alguma letra dessas aqui é perdida e entra a letra seguinte, você pode ter aí a formação de outro aminoácido, a entrega de outro aminoácido. Entregando outro aminoácido, a proteína formada é completamente diferente. Então aí você já tem um erro que pode formar uma proteína errada ou então formar um produto nocivo ao corpo e acontecer a morte daquele indivíduo ou então uma má formação. E a gente sabendo então que são feitas essas leituras, que é feita essa entrada do aminoácido de acordo com a trinca de bases nitrogenadas, a gente tendo essas informações que elas vêm no DNA dessa forma, a gente pode aí brincar um pouco de modificar essas estruturas. E assim nasceram os alimentos transgênicos e alguns animais também transgênicos. E a base da engenharia genética, que seria o quê? Você pega uma parte de DNA de um ser vivo e coloca em outro. Um exemplo que assim é muito visto na literatura é o caso do tomate. O tomate ele é um vegetal que ele tem muito problema com a sua casca, com a superfície do seu fruto. Ele sofre de muitos fungos, ele tem muito ataque de micro-organismos invasores. Então, como que você pode combater essa fraqueza do tomate a esse micro-organismo? Você vê um ser vivo que tenha resistência a esses micro-organismos que afetam a superfície do fruto. E aí, o que fizeram com o tomate? Pegaram o DNA de um sapo, porque o sapo, por ele ter a pelezinha úmida, ele tem resistência na sua superfície a esses micro-organismos. Então você pega essa parte do DNA do sapo que tem resistência a micro-organismos e fungos no geral e coloca no tomate. Aí esse tomate que vai ser produzido, ele já não vai ter essa fraqueza a fungo e micro-organismo, porque ele recebeu essa informação de resistência de um outro organismo. Aí quem vai dizer onde que esse gene tem que entrar, a maneira que ele tem que entrar na célula para ser efetivamente incorporado e trazer essa informação é a engenharia genética. E aí a gente entra lá no mérito da divisão celular. A divisão celular ela acontece de 2 maneiras. Pode ser pela mitose ou pela meiose. A mitose é uma divisão genética que ela vai originar 2 células com a mesma carga genética da célula-mãe, formando aí o que a gente chamou de célula diploide.
Já a meiose, ela vai originar células haploides, ou seja, com metade daquela carga genética, com metade daquela informação genética. E aí, o que vai determinar a divisão celular? O ciclo celular. É todo esse período que a gente vai ter entre uma divisão e a outra. A intérfase é quando a célula começa a se preparar, ela começa a se aprontar para esse ciclo acontecer. É o momento que a célula começa a ver o que eu vou precisar então para fazer essa minha divisão, o que eu vou precisar para formar outras células a partir de mim. E ela começa a fabricação de organelas internamente, aí dobra de tamanho, ela aumenta a quantidade de DNA para que aconteça a divisão e a formação das células filhas. Aí a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, aqui na intérfase, que é essa fase de preparo, esse G1 ela começa a dobrar as suas organelas, começa a preparar as organelas para duas células dentro dela. Até que nessa fase S aqui, ela vai dobrar de material genético. Ela vai aumentar a sua carga para quê? 4N, ou seja, 2 vezes uma célula normal. E aqui na G2, é entre essa divisão celular e a duplicação do DNA. É o espaço todo de tempo que a célula precisa para fazer essa divisão e voltar para o seu quantitativo normal de carga genética. E aí a gente vai ter lá o microtúbulo formando o fuso acromático, que vão ser aquelas linhas dentro da célula conectadas direto ao material genético que vão puxar uma para cada lado, formando assim duas células filhas com a mesma característica. E essa divisão ela começa lá do material genético na prófase. Prófase é a primeira fase. Ela começa a condensar os cromossomos, formar aquele xizinho lá que a gente viu. Os centríolos vão começar a migrar para os polos, vão formar o fuso acromático e vai ter essa ligação deles com o cromossomo. Mas como é que vai acontecer essa puxada então do cromossomo dentro da célula? O núcleo começa a se desintegrar, ele começa a se desfazer para expor esse cromossomo e facilitar a ligação do fuso acromático nele para que puxe para o lado que vai ser formada a célula filha. E aí na metáfase, macetinho aí, ó, metáfase, os cromossomos vão estar no meio da célula. Eles vão todos se alinhar no meio, formando como se fosse realmente uma fila, e os centríolos vão puxar um para cada lado, e as cromátides irmãs vão se voltar uma para cada centríolo. E aí na anáfase, essas cromátides se preparam, se separam e vai cada um para um lado. Porque esse fuso cromático ele vai sendo puxado pelo centríolo e esse cromossomo ele vai se separar, a cromátide vai uma perninha para cada lado e elas vão se afastando cada vez mais. Até que aqui na telófase, os cromossomos vão começar a se desenrolar e a membrana nuclear vai acontecer de se reformular. E aí vai ter a citocinese, que a célula, por ter se dividido, por ter se separado em duas, vai começar a se estrangular no meio, até que essa metadezinha dela toque uma na outra e forme aí então as duas células filhas. Por esse filamento aqui de actina e miosina, como se fosse um corte em um bolo feito com linha. Para quem já viu aí o pessoal fazendo bolo na internet, ou para quem já tem essa prática, é como você pegar e enrolar um barbante num bolo, um fio fino num bolo, e ir puxando. Ele vai lá se afinando e vai cortando ao meio. Na célula isso acontece da mesma forma. Esse fuso formado de actina e miosina vai comprimindo o meinho dela, da membrana celular, até que as duas partes se toquem e aí se separe a célula em duas. E aí na célula vegetal já acontece diferente. Ele vai formar a parede celular no meio dessa divisão, onde estava lá na metáfase, quando os cromossomos se alinham no meio da célula. Depois dessa puxada, depois da finalização do período todo de divisão, você tem a formação da lamela média da parede celular e aí a separação, enfim, das duas células. E assim, na mitose você forma duas células com a mesma carga genética da célula-mãe.
Já na meiose, você forma 4 células, com metade dessa carga genética, só com N. Ela tem uma divisão a mais que a mitose. E aí lá na prófase 1, que é a primeira prófase que ela vai ter, os cromossomos vão se parear vão se parear de novo, podendo trocar de pedaço, mudar a informação. Por isso que a gente tem uma variabilidade genética muito maior na reprodução sexuada. O núcleo vai se desfazendo e aí formando todas essas fases aqui, ó. Primeiro, leptóteno. O cromossomo ele vai se condensar. O DNA ele vai se enrolar em volta de si mesmo, formando aí o cromossomo. Na fase zigóteno, os homólogos eles vão se parear. No paquíteno é onde pode acontecer o crossing over, que é a troca de informação das perninhas do cromossomo. Da diplóteno, os cromossomos vão começar a se separar desse local onde teve o crossing over, caso ele aconteça. E a diacinese, onde vai ter a separação aí dessa parte que teve o crossing over, e esses quiasmas vão para a extremidade do cromossomo. Esse quiasma, no caso, aí é a troca de material genético que teve entre esses cromossomos. Na metáfase 1, eles não vão se alinhar, eles vão ficar um pouco mais distantezinhos um do outro. Na anáfase, os cromossomos vão começar a se separar, só que as cromátides não. Porque o fuso cromático está se encurtando, ele está diminuindo e está puxando um para cada lado. E aí na telófase 1, a membrana celular ela vai dividir as células em duas, ainda com o cromossomo duplicado. E na intercinese, é como se fosse aquele respiro para a célula continuar o seu processo. É o intervalo entre essas fases. E a fase 2 da meiose ela vai acontecer igual à mitose como um todo, formando aí os gametas, as células filhas, em uma quantidade muito maior. Então, gente, a gente finaliza a nossa aula por aqui. É um prazer estar aqui com vocês de novo, ainda não presencial, mas esse momento vai chegar. Ressalto, como eu falei nas outras aulas, qualquer dúvida, só me chamarem. Eu vou ter o maior prazer de atender vocês para responder o que precisarem, para a gente poder trocar ideia, para a gente tirar dúvida, tá bom? Forte abraço e até a próxima.